Hoje nós temos uma entrevista muito, mas muito gostosa. Nós temos uma minha ex-professora, Liana Piscini, vai falar um pouquinho sobre a sua vida, falar sobre o seu trabalho, sobre a sua vida em si, sobre a aposentadoria também. Tudo bem, professora? Como é que a senhora está? Tudo bom, Paulo, tudo bem. É um prazer ter a senhora aqui no Canal X fazer uma entrevista. É, igualmente. Professora, contar um pouquinho sobre a sua vida. A senhora não é natural de Xanxerê, a senhora veio bem novinha para Xanxerê, né? Sim, eu vim com 3 anos de Soledade. Rio Grande do Sul não era nem município Xanxerê quando meu pai me transportou para cá. E aí ele veio junto com o irmão dele, daí montaram uma olaria e... Essa olaria era uma olaria meio famosa, né? Não era? Sim, era tijolos maciços. Inclusive o prédio do seu pai foi construído com os tijolos do meu pai. Vamos falar do meu pai, vamos falar da igreja. Da igreja. E quem mais que teve além da igreja? Clube Xanxerense, o Costa e Silva, o La Salle. Todos esses prédios mais antigos foram todos construídos com tijolos maciços. Isso ali não derruba nem com vendaval. Eu diria então que as paredes durariam até hoje, né? Por Que tão ainda maciço que ela estão. era. Eu acredito que esse prédio onde nós estamos aqui na Avenida Brasil... esse também. Pode até ser sido que ele tem mais de 60 anos, é possível, né? É verdade. A senhora sempre me conversou, a gente conversou antes, a senhora sempre foi uma mulher muito trabalhadora, né? Desde nova, né? Olha, eu tinha 7 anos de idade e já fui morar com a minha tia por causa justamente que o pai e a mãe moravam no Pesqueiro do Meio, né, com a olaria. E ele não permitia que nenhum filho dele deixasse de estudar. Inclusive, todos nós temos mestrado, doutorado. Meu irmão, aquele de Porto Alegre, é inclusive um dos cientistas, né? Ele é pós-doutorado. E todos fomos pobres, mas nunca perdemos a noção do estudo. A senhora fala assim, trabalhavam também, a senhora trabalhou muito, inclusive, para estudar no segundo grau. Sim. No segundo grau também, dependia de morar na casa dos outros, né? Daí, tu sabe como é que é na casa dos outros, você se torna quase que uma empregada doméstica, né? Embora não me tratavam como tal, mas eu sofri bastante. Para fazer a faculdade também, primeiro trabalhei 5 anos na antiga Caresc, que hoje é IPAGRE, para pagar 1 ano da minha faculdade, porque meu pai não conseguia pagar. Naquele tempo também eles foram um pouco à falência e ele também depois começou a trabalhar ali na loja ali da Renner, né? E então a gente não tinha condições. Aí fui parar na casa de uma tia minha milionária, com fazenda, indústria de cosmético aqui de Santa Catarina. Ela é dona até hoje, né? Lá eu passei a fome que você não imagina. Lá sim. Mas tudo bem, né? Eu tinha eu por isso tenho, assim, por gente morena, um carinho muito especial. Porque quem me matou a fome foi uma pessoa muito pobre que guardava um pratinho de comida para mim quando eu saía da faculdade para me alimentar. E a faculdade que a senhora fez psicologia, é isso? Eu fiz educação física, fiz especialização em psicomotricidade, especialização em educação, fiz a psicologia, mas daí não só lecionei aqui na faculdade, porque na realidade eu trabalhei mais educação física, né? Porque a educação física eu abri mais o leque dentro da área, né? Queria voltar um pouquinho ao passado. A senhora comentou, a gente conversou, seu pai veio a falecer, né? Sim, meu pai. E aí, quando faleceu, a senhora tinha que idade, mais ou menos? Sim, quando meu pai faleceu, aí eu tinha que assumir a família, né? Inclusive eu era noiva, prestes a casar com um rapaz, um cardiologista, que era meu namorado há anos, né? Mas
ou eu ficava com ele e abandonava meus irmãos, então eu preferi ficar cuidando da minha família, encaminhar meus irmãos, porque o mais velho já, ele era professor, reitor na PUC, em Porto Alegre, né? Já era recém-casado, ele também não podia largar tudo lá, e eu tinha que assumir aqui, né? Então, cuidei dos meus irmãos, todos. Não se arrepende? Não, eles é como se fossem meus filhos. É por isso né? que você falou isso por causa do casamento, que a senhora, pelo jeito a senhora ia ter um bom futuro, com médico. Mas tudo bem, A vida passa. O cavalo passa, a vida passa. Eu tive uma filha também, que Sim. é do coração. Claro, que ótimo, que lindo isso. Mas não me arrependo, estou bem assim. Por que educação física? Pois é, aquela época eu sempre fui assim de andar muito a pé, de me movimentar, entende? E aí eu gostava de balé, que inclusive montei uma escola de balé também aqui, né? Mas o que essa mulher não fez, amigos, hein? Eu fiz de tudo. Eu tinha academia de balé, eu lecionava na faculdade, eu lecionava no Costa, fui uma época diretora lá no Iraci Tonello, aí consegui, como eu era a segunda professora formada em educação física aqui em Xanxerê, eu tentei me envolver em tudo. Aí me envolvi na FEME, eu era coordenadora de arte e artesanato na FEME, nós criamos um jornal, que daí eu era também da Ordem Rosa Cruz. A senhora criou junto a Casa da Cultura em Xanxerê. Também. Pouca gente sabe disso. Também. Me lembra um pouco dessa iniciativa de criar a Casa da Cultura. Isso foi um grupo de pessoas assim interessadas. Como eu era mais envolvida em artes, teve pessoas também que estiveram comigo, né? E me ajudaram daí, que também tinham interesse no desenvolvimento de Xanxerê. Porque além de criar, que nós criamos a Casa da Cultura, eu participava com todos os meus alunos dos Jogos Abertos, inclusive no estado, nós ficamos em 7º lugar no estado nos Jogos Abertos, né? E com ginástica rítmica desportiva. E aí começamos, criamos a Casa da Cultura, ali tinha antigamente era na defesa das crianças, era outro nome, não era conselho tutelar que nem hoje, sabe, era outro nome, não me lembro mais. A idade também, né? Pois é, mas a senhora se envolvia, a gente dá para ver que a senhora se envolvia na sociedade, Com abraçou tudo. a sociedade. Com tudo. Abraçou a sociedade. Por que esse abraçamento à sociedade? Porque eu acho que a sociedade, os alunos se tornaram meus filhos. Eu sempre amei meus alunos. A sociedade se tornou minha família. Então, fui até candidata a vereadora, mas isso ali também só para contribuir também, né? Eu sabia que jamais eu ia conseguir ganhar, mas enfim, participei disso também. Eu estava sempre envolvida. Aí nós fazíamos apresentações todo final de ano para os pais, encerramento de balé. Eu inclusive lecionava sábado e domingo em Pinhalzinho e Maravilha. Eu saía um pouco daqui também. E daí nós fazíamos Dia da Cultura, Dia dos Pais, Dia das Mães, encerramento de ano. Nas exposições da FEME, nós sempre tínhamos apresentações, né? Quando é que a professora resolveu escrever? Porque me parece que a senhora escreve muito bem. Eu gostaria de mostrar assim, esses belos trabalhos que a senhora fez. Eu inclusive trouxe um ali da biografia do meu pai, eu trouxe para te dar para... Obrigado. Eu resolvi escrever muito cedo, porque quando nós morávamos na chácara, não tinha luz e não tinha estrada. Aí eu vim estudar no Costa e Silva, que era Santa Maria Gorete, né? E
e atravessava aquele potreiro do Antonioli cheio de boi brabo. Eu às vezes ficava 2, 3 horas em cima das árvores para eles não me pegarem, né? Aí depois teve o asfalto, tudo bem. Aí eu fugi agora um pouco da... Era que se refere a escrever. Da escrever. Aí aquela época, eu sempre gostei muito de ler. Eu li aqueles livros enormes de Machado de Assis, de Paulo Freire, eu lia tudo. Tudo que vinha na mão eu lia. E eu lia com lampião, porque não tinha luz. E aí eu comecei a escrever muitas coisas. Eu tenho, inclusive, um livro de poesia, que também não é editado. Tenho um livro com muitas poesias. Alguma obra que a senhora vai fazer? Aí eu escrevi também para jornal, para jornal. Eu coordenava uma revista toda sua. O Reflexo era da ordem, era eu que fazia. E outras coisas assim, eu escrevia muito artigo para o jornal. Mas, independente disso, eu estou escrevendo um livro, né? Gritos que silenciam a voz, por causa de uma passagem que eu tive com uma aluna de 6 anos de idade. Que te marcou muito, por sinal. Que marcou. Essa criança, ela era minha aluna do prezinho. E não fazia aula de educação física, ela ficava me olhando, eu abraçava e ela chorava. Eu dizia, ela não gosta de mim, né? Entre mim pensei, mas o que será que ela tem? Até que um dia nós resolvemos ir para a coordenação, a orientadora, a Cavagnoli, a Maria Cavagnoli, mas tinha outras professoras daí. Fomos ver, a menina apanhava do tio dela. Ela era criada de um tio porque a mãe dela abandonou. E ele só tinha uma menina moça e era a rainha, né? E aquela menina era empregada. E quando ela não fazia direito ao serviço, com 6 anos de idade, ele pendurava com uma camiseta no prego, na parede, e ela ficava de castigo meio-dia. E surrava com suiteira, assim, com coisa que se surra animais. E a senhora vai escrever isso tudo no livro? Sim, eu estou montando. O livro é sobre ela. Só para não estragar toda a impressão que se tem do livro. E a senhora gosta muito de escrever nesse sentido, então? Sim. E essa menina, inclusive, o juiz havia dado para ficar comigo, né? Mas depois, uma outra colega minha, que é professora também, ela era comadre desse juiz e uma pessoa assim muito importante de Chapecó perdeu uma filha com o mesmo nome dessa menina e com os pais dele, um desastre de carro. E daí ele contando, né, a situação, eles ficaram loucos querendo a menina. Daí eu pensei assim, eu, uma pobre professora, né? Ele é um doutor né? Aí eu disse, vou deixar que ela siga o caminho dela, né? Você conhece ela? Continua falando com ela? Conversa com ela? Não, eles cortaram também, né? Mas tu sabe que ela tá bem? Sim, imagina, eles montaram todo o palácio deles para receber a menina. A menina deve estar super bem hoje, sei que tá, né? Professora, falando um pouco sobre Xanxerê, como é que a senhora se enquadra em Xanxerê? O que a senhora acha de Xanxerê? Olha, Xanxerê é meu chão. Eu não abandono isso aqui por coisa alguma desse mundo, que podia estar em outro estado, né, onde minha filha estuda também, né? Mas eu não largo dessa terra aqui. Isso aqui faz parte da minha vida e o povo daqui, a gente se adapta e convive diariamente, conhece todo mundo e eu amo Xanxerê.
falando em amor, o que a senhora pensa da morte? A morte é outro encontro da vida. É uma passagem que passamos daqui para outra situação, ao encontro de uma evolução maior. Então a morte não existe morte. Morte é quando você morre dentro de você mesmo. Isso que é a morte. Professora, eu queria agradecer a entrevista com a senhora, foi um prazer saber das suas histórias e eu gostaria que a senhora, quanto antes, lançasse esse bonito livro que deve ser muito legal, deve ter uma mensagem profunda. Obrigado, professora. Muito obrigado também. Eu vou te deixar a biografia que eu fiz do meu pai, teve uma ajuda também do meu amigo Neri, também me ajudou a montar, né? E no que eu escrever o livro sobre essa menina, eu farei questão e estou fazendo outro sobre a minha filha, porque a minha filha também foi um grande prêmio que Deus me colocou em minhas mãos. Né? Foi o maior tesouro, né, que eu tenho até hoje, é a minha filha. Obrigado. Obrigada também.